Aí, pode ir. Som. Oi, oi. Vamos lá. Bom dia. Eu acho que já é boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, com grande prazer e muita alegria que eu dou início a mais uma mesa na nossa Fleet, nosso último dia de uma edição repleta de excelentes atrações, excelentes bate-papos. E vamos para mais né, essa mesa intitulada Narrativas Visuais entre os quadrinhos, a ilustração e a palavra. Um encontro que explora as múltiplas formas de contar histórias por meio da fusão entre imagem e texto. Participam desta conversa a quadrinista e ilustradora Lorena Cais, conhecida por seu traço expressivo e olhar afiado sobre o cotidiano, e a renomada escritora Marta Lagarta, cuja obra atravessa gêneros e mídias, sempre com uma linguagem sensível e provocadora. A mediação será feita por Adriana Lins, designer e curadora, que nos acompanhará neste diálogo sobre criação, visualidade e narrativa. Sejam todos muito bem-vindos. Convido, né, as participantes da mesa a tomarem o palco, por favor. Boa tarde. Pronto, demorou muito não, né? Boa tarde, bom dia. Eu falo que só é boa tarde depois do almoço, né? Eu não almocei ainda, então ainda é bom dia. Esse domingo solar bonito, nessa cidade inspiradora que é Tiradentes, especialmente nesse período da Fleet, né? Desde 2020, que sou parceira da Fleet, admiro profundamente o trabalho de cada profissional envolvido aqui na produção desse evento, que não é um trabalho pequeno, que não dura pouco tempo, né? A feira dura 5 dias. Não, e a produção? 5 meses é pouco, vamos botar aí o dobro disso, né? Uma característica muito bacana, que é uma paixão pelo que fazem. E a própria feira parece que alimenta mais e mais essa paixão, porque a gente é invadido por tantos pensamentos aqui nesse palco, por tantas conversas, histórias de vida, motivações profissionais, desejo de comunicação, o desejo do afeto nas palavras, na imagem, para se comunicar com quem está do outro lado do livro, visando lá longe tudo, né, a construção de um mundo. Eu reparei isso muito em todas as mesas que eu tive a chance de ouvir aqui na plateia. Um desejo humano, fraterno, da gente estar fazendo a construção de um mundo mais amoroso, justo, criativo, algo que nos motive, né? que toca o nosso lado humano, ser humano. E hoje eu tenho aqui a alegria de estar mediando essa conversa com vocês, com 2 criadoras, que me lembrei aqui de uma coisa assim, que fazem isso porque não sabem fazer outra coisa. Eu li uma vez um texto do Ziraldo, que ele era uma ficção, onde ele perguntava por que ele escrevia, e ele falava, né, porque eu não sei fazer outra coisa. E o que nos move. Então, aqui hoje a gente vai saber o que move Marta Lagarta, o que move Lorena Cais, essa conversa com quem está do outro lado do papel. Ontem mesmo, eu, Canaã Ferraz, falando isso, né, que a Zélia Duncan também, quando ela comparando música com livro, né,
O livro você não sabe na hora que ele vai chegar na mão de quem, em que momento, e o que essa pessoa vai achar do livro, vai querer conversar com o livro, diferentemente da música, que é mais dinâmica e rápida, né? Então, o que elas pensam quando... Se é que pensam, né? Muitas vezes o trabalho está ali tão envolvido na sua relação com o trabalho. Então, eu trago um pouquinho... a gente vai fazer essa conversa e depois ouvir vocês também. E, então, Lorena, indo nessa abordagem de conversar com quem está do outro lado do papel, com quem chega depois, na sua trajetória até foi um pouco antes do papel, né? Você já conversava 20 quantos anos atrás numa página do Facebook, não é? Conta para a gente. Estou vendo. Ah, está funcionando. Oi, gente, prazer. Muito obrigada à produção, obrigada, Cristina, obrigada ao Guto Lis, que me chamou. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, assim, incrivelmente feliz. Ontem alguém falou que essa é a melhor feira de literatura do Brasil atualmente, e eu concordei. Maravilhosa. E é interessante que a gente também andou conversando ontem, pensando sobre o que nos conecta, eu com a Marta Lagarto, para falar nessa mesa. E a Adriana começou falando de ser humano, né? Veio assim para mim, afeto. Eu ia falar isso hoje, a gente acabou nem falando. Afeto, e a Adriana começou falando de ser humano, e como é gostoso estar aqui, que cidade maravilhosa. Então, acho que é isso mesmo, que conectou a gente aqui, afeto, e como a gente não sou mãe, não tenho filho, mas eu sou muito maternal, né? Tem uma coisa de amorosidade que eu senti muito na Marta, não conhecia. Então, acho que rola essa energia aqui. Eu comecei, você falou de 20 anos atrás, né? Eu comecei uma página de apoio emocional para ouvir mulheres há 12 anos atrás. Mas eu comecei a desenhar quadrinhos há uns 22 anos atrás. Então, eu fiz muitas coisas diferentes, né? Eu desenhei quadrinho primeiro para mim, aí tinha fotolog, teve blog, teve página... Não lembro se no Orkut tinha, e Facebook. Então, eu sempre estive fazendo, nos últimos 20 anos. E aí, cada vez publicando num lugar. Eu publiquei muito em Zine, no começo. Na época que eu estava na faculdade, eu publiquei na revista Pilotis, que era a revista da PUC, no Rio de Janeiro. Sempre se comunicando, coisas né? diferentes. Eu publicava meus quadrinhos sobre relacionamentos. Mas a página que eu fiz no Facebook, que ficou bem famosa, assim, há 12 anos atrás... não era quadrinhos sobre relacionamentos, mas eram quadrinhos sobre dependência emocional, relacionamentos abusivos, era uma coisa já mais específica, eu já tinha uma consciência sobre relacionamentos abusivos. E aí, essa dinâmica da sua conversa com quem se identificava, quem estava ali trocando, você já entrava com linguagem de quadrinhos nessa comunicação ou não? Era uma comunicação também visual ou era a palavra? Que a gente está falando, né? Dessa junção da força das narrativas da palavra, da imagem. Eu fiquei curiosa de saber se, desde lá, o quadrinho já era uma linguagem nessa conversa. Eu acho engraçado ouvir as palestras dos outros, porque todo mundo fala, comecei a ler muito cedo, aí, quando eu tinha 7 anos, eu me encantei pelo livro, eu lia desesperadamente, e eu acho que eu sou muito o contrário. Eu tinha muito livro na minha casa. Todo mundo fala, não tinha livro em casa, eu fui na biblioteca. Não, tinha muito livro na minha casa, eu sou de família de artista, meu pai e minha mãe tinham muito livro, tinha quadrinho, tinha tudo. E eu não lia, eu não pegava para ler muito. Eu sempre fui de imagem, imagem, imagem. E, desde que eu comecei a me expressar, querer expressar o que eu tinha para falar, eu sempre tentei fazer com o mínimo de texto possível. Então, é engraçado estar aqui, todo mundo falando de texto, como lê, como escreve. Eu sempre quis não precisar de texto. Eu ponho texto porque precisa, mas eu tento fazer o mais... porque eu acredito nisso, né? Que a imagem tem uma conexão direta com o coração, de alguma forma, porque o texto você precisa interpretar racionalmente para você entender. Você tem que ler, entra... interpreta e aí sente, né? E a imagem, às vezes, tem uma coisa que é assim, você não deu tempo de você perceber o que é. Gostei, não gostei. Me deu medo, você nem viu. Aí, depois, você olha dessa conexão que você já sente, que explica, sem precisar de muito pensamento.
Então, por isso que eu tento fazer imagem. Nessa página eram imagens para tentar explicar, ou então infográficos, né? Eu também gosto bastante de ensinar e Você é por designer, uma forma né? lúdica. Precisamos dizer isso, então. Então, como funciona o relacionamento abusivo? Por que funciona assim? E aí o bonequinho, e, enfim, bem didático. Eu gosto E da tem coisa humor, didática. tem humor, né, E Lorena? eu sou humorista frustrada. Ontem a Luísa Pericia estava aqui e eu fico assim, era o meu sonho. Eu sempre quis ser engraçada. Na verdade, eu faço muita piada, mas o pessoal não acha tanta graça. Mas Eu acho. Os seus quadrinhos, eu sinto muito humor, sim. Tem quadrinhos que eu faço e eu rio sozinha. Nesse meu último livro, o Eu Nunca Mais Vou Deixar Você, tem um quadrinho que eu ri tanto fazendo, e eu fiz, e eu ria, aí eu desenhava e ria, cada quadro que eu desenhava, e aí eu mostrava para as pessoas rindo, e o pessoal, legal, mas olha como esse quadrinho é bom, olha como é bom, e o pessoal assim, é engraçado. Não, é muito engraçado. E aí, nessa conversa com os públicos nas mídias, você foi... assim, você não planejava, mas foi muita gente entrando nesse teu diálogo, nessa conversa na página do Facebook, isso há 20 e tantos anos atrás, um espaço de narrativa de sentimentos, de percepção da mulher, do seu se colocar no afeto. E foi aí que um editor te procurou e falou, vamos transformar isso em livro. Mais ou menos assim, a gente pode resumir. A página do Face tem 12 anos. 20 anos que eu comecei a fazer quadrinho. 12 anos a página do Face, que eu escrevia sobre... Eu descobri que eu tinha problema de dependência emocional. Uma coisa pessoal, eu sempre fui muito autobiográfica. E eu comecei a escrever sobre dependência emocional para as mulheres. E eu vi que muitas mulheres tinham, mas depois eu fui estudar por que tantas mulheres são dependentes emocionais na nossa sociedade. Entendi que é uma construção patriarcal, que a gente é criada para cuidar do homem e para aceitar coisas que, enfim... Eu fui estudando. Mas, inicialmente, quando eu entendi dependência emocional, eu ainda não entendia de onde vinha. E comecei a escrever só sobre como funciona a dependência, como funciona o relacionamento abusivo. Nessa época, o Silvio Testa, que ainda não tinha uma editora, depois ele abriu uma editora chamada Amora, para lançar meu livro, ele se encantou pelo meu trabalho e falou, vamos fazer um livro, mas ele ainda não tinha editora. E qual era o título desse livro mesmo? Esse primeiro livro de quadrinhos que eu fiz foi em 2018 ou 2017, que chamava Morrer de Amor e Continuar Vivendo, E que foi indicado... e foi o Morrer de Amor e Continuar Vivendo, que foi indicado ao Jabuti daquele ano, né? E o que eu ia dizer é que é engraçado, sim, é doloroso, mas o traço do seu desenho tem humor, as palavras que entram nos balões de fala trazem uma ironia bem-humorada, traz a graça, assim como também nos textos da Marta Lagarta, que agora vamos conversar aqui cruzado, tem muito humor. A alegria da palavra, né? Você vai buscando o humor mais no traço, e as pouquíssimas palavras que entram, eu sinto essa carga de humor também. E Marta faz... Eu amo os livros da Marta, já são tantos que eu me perco, mas eu tenho uma percepção de uma coisa em comum, que é chamar a atenção, brincando, do que a palavra traz para a gente, de sonoridade, de emoção, de associação de ideias, que uma leitura mais dinâmica e rápida a gente passa batido, né? Então, e você não é ilustradora, você é a pintora das palavras. Isso. Né? Penso junto, né? Mas você começou na oralidade, foi na contação de história, não foi? Num rádio, num programa, ou foi escrevendo? Não, eu já... Boa tarde, né? Não, bom dia, que eu ainda não almocei. Eu te falei, Dri, que meu primeiro poema foi escrito quando eu tinha 8 anos. Então, fica difícil assim, saber quando eu comecei, porque eu sempre escrevia diário, e não podia viver sem escrever. E aí iam surgindo poemas pelo meio do caminho, que eu não sabia direito se era poema, se não era poema, e eu mostrava para minha mãe, ela ficava orgulhosa, sabe? Até que eu comecei a entrar nos poemas, assim, nos assuntos
assim, mais obscuros, aí ela parou de mostrar para as amigas dela, sabe? Aí ela já não gostou mais dos meus poemas. Então, eu não sei... Será que isso que te fez ir para a coisa mais bem-humorada? Pode ser, mas eu já era engraçada. Dizem que eu era engraçada quando eu era pequena, né? Peralta, engraçada. Então, realmente, eu não sei, porque eu já nasci escrevendo, eu acho. Mas, profissionalmente, você não. começou... Aí, profissionalmente, eu publiquei um livro em 82, pela José Olímpio, a apresentação do Antônio Weiss. Eu cheguei na academia, tinha uma amiga que era a Olga Savary, né, uma poeta assim, maravilhosa, né, faleceu agora na pandemia. Então, ela bem mais velha do que eu, né, ela falou, não, você é poeta, você é poeta, você é poeta. E eu vou te apresentar o Antônio Weiss para fazer a apresentação desse livro, a 4ª capa, não sei o que lá. Né? Aí lá fui eu, novinha, né? Eu botei uma roupa assim de golinha de marinheiro, disse que era roupa de poeta. Lá fui eu, cara dura, entrando pela Academia Brasileira de Letras. Né? Aí eu falei para o Antônio Weiss... Inauguração. Eu falei assim, vem cá, mas assim, educadamente. Né? Mas, para resumir, para não ficar muito chato, eu falei assim, ou eu sou poeta ou eu sou doida. Porque eu fico... Né? Que a gente fica assim, passa a manhã toda botando uma vírgula para à tarde tirar a vírgula. Quer dizer, é uma espécie de loucura. Né? Mas eu já ouvi muito falar que a arte salva a gente. Né? Então, você também não foi para a loucura porque foi para a arte. Isso. Muito, já ouvi isso de atores, já ouvi isso Me de... identifico totalmente. Inclusive, você pode se disfarçar, né? Pode disfarçar a sua loucura. Você não é louca, você é artista. Como eu me fio nisso? Ah, não, a Marta é poeta, te dá uma liberdade, sabe? Não, mas eu sou poeta pode. Né? Aí eu lancei esse livro, mas não dava para eu viver, eu tinha que ganhar dinheiro. Né? Aí eu fui fazer... Entrei numa coletânea também, que o Antônio Torres fez. E aí eu fui... Lá eu conheci pessoal de produção de cinema e fui trabalhar em produção de cinema para sair de casa, ganhar um dinheirinho. Né? Aí fui para cinema. Para fazer qualquer coisa, não para escrever necessariamente. Não. Primeiro eu comecei sendo da produção, sabe? E tipo a aeromoça, sabe? Levando comida, levando... Não, aí depois eu cheguei a fazer assistência de direção e corroteiro. Né? Mas também não dá... Mas isso eu já fazia teatro também, que era um grupo. Era o grupo Aimberê. E no teatro você sentiu mais o que trouxe, o que a gente vê lindamente hoje em dia, essa narrativa, essa comunicação com o outro e com a infância, e o contar e o interpretar. Talvez o teatro te acelerou para você acabar indo para a literatura infantil, para a contação de história primeiro? Outro dia eu estava fazendo uma peça no Cacilda Becker, do Márcio Souza. Foi até a primeira vez que o Márcio Souza foi encenado, que era época de censura. Então, eu estava até fazendo a produção dessa peça, tive que ir para a Polícia Federal. Foi uma dificuldade para conseguir a censura, né? E era uma peça de adulto, era a maravilhosa história do sapo tarobiquê. Só que não deu certo, porque eu fazia a Dona Mucura e eu comecei a atuar assim como se fosse para criança, sabe? Não era uma encenação para adulto, sabe? Era aquela coisa muito carregada, muito engraçada. Tinha uma pessoa da Secretaria de Cultura... Na plateia? Na plateia, que... Quando eu saí dali, ela falou assim, você faz festa de aniversário? Eu falei, faço. Faço. Eu tinha que ganhar dinheiro, né? Tinha uma casa para sustentar, né? E aí eu falei, faço. Falei, ai, meu Deus, dentro do apartamento, uma pessoa da Secretaria de Cultura, né? Não é. Aí falei com os meninos lá que eu tinha. Bom, fizemos. Aí, daí, outros que estavam lá viram. E, com isso, o negócio foi crescendo. Eu criei a trupe da Marta Lagarta, que fazia teatro a domicílio. Aí eu coloquei uns animadores antes, então comecei a fazer muita festa, sabe? Com evento e festa de aniversário. Aí o negócio foi crescendo.
Aí eu aprendi a fazer mágica, aí o negócio foi ganhando... Uma diversão, né? Uma diversão e uma fonte de renda. E eu acho que um campo de pesquisa também, né? Um campo de observação, de pesquisa, de ver a criança perto, né? Porque na hora que você está escrevendo para a criança, você já tem muita relação pertinho da criança. Isso, eu sei o que você... É exatamente isso. Eu falo, gente, eu trabalho há mais de 44 anos com criança, e para competir naquelas festas chiquerésimas, top, que tinha tudo, pula-pula, isso, aquilo, e eu com o microfone, né, fazendo performance, eu tinha que pegar no laço. Né? E saber o que interessa, como que pega a atenção da criança. Isso. E várias coisas acontecendo e... Porque a gente percebe nos teus livros uma coisa muito gostosa de pegar a atenção. É um livro para a criança mergulhar nele, mais do que para o mediador, né? O bom mediador vai ter um prato feito ali para ele trabalhar, mas você consegue sacar a linguagem da criança, a brincadeira. Eu sou criança, não conta para ninguém, não. A brincadeira. Então, seu diálogo é muito de igual para igual. Né? Mas trazendo, instigando, né? Chamando para brincar, trazendo uma ideia legal. Eu estou sempre tendo ideia. Agora mesmo, você está sentadinha aí, né? Aí eu falei, o Igor perguntou, onde é que você vai sentar? Papapá. Eu falei, eu pensei em imagem. Falei, mediadora tem que sentar no meio. Não é? Mediadora... Já eu pensei que eu tinha que sentar na ponta, porque aí eu podia levantar, andar, não ficar parada e olhar para vocês duas ao mesmo tempo. Aqui eu tenho que ficar olhando assim. Sim. Está vendo como o ponto de vista é diferente? Eu pensei que ali eu ficava igual para vocês. E você imaginou que eu no meio ficaria igual para você. Tem que ficar no meio. Ou seja, tudo é relativo. Né? E quando você imagina os seus ilustradores, porque você não é ilustradora, não. Lorena já fez ilustração para textos de outros autores, né? E você também já fez infantil, texto e imagem seu, sem ser quadrinhos. O que eu estava falando para a Adriana é que eu já fiz tudo o que é possível, eu acho. Eu só não fiz roteiro para quadrinhos sem ilustrar, mas fora isso... Por exemplo, agora eu estou fazendo o 4º quadrinho e nenhum quadrinho meu tenha nada a ver com o outro. Cada um é um estilo, um gênero de um tipo, né? Um é mais informativo, didático, o outro é poético, totalmente poético. O outro é uma graphic novel, uma quadrinização de um texto de outra pessoa, e o outro é uma ficção, que é a única ficção que eu tenho. Então, os quadrinhos já não têm nada a ver. Dos infantis, a mesma coisa. Teve um que eu escrevi, teve alguns que eu escrevi, e eu ilustrei, teve livro que eu escrevi e outra pessoa ilustrou, teve livro que eu ilustrei para outras pessoas, mas também cada um no estilo, cada um de um jeito, e muito diferente. E é estranho quando o seu texto não é ilustrado por você mesma, ou te agrada, te surpreende uma outra interpretação diferente da sua cabeça? Só teve um livro, o meu último livro infantil não foi ilustrado por mim. Eu comecei ilustrando de outros, depois eu comecei a escrever os meus próprios e ilustrar. E aí foi o último livro, eu escrevi e outra pessoa ilustrou. E foi um super desafio, porque eu queria ilustrar esse livro. Eu comecei a ilustrar, mas, ao mesmo tempo, eu não queria. Não sei explicar. Sou muito intuitiva, né? E, no começo, quando eu estava tentando ilustrar, veio uma coisa de eu tenho que dividir. Esse livro tem que ser dividido. Esse livro, se outra pessoa ilustrar, ele vai ganhar, né, mais visibilidade. Veio essa ideia na minha cabeça. Mas não tinha ninguém, e as editoras, no geral, não gostam que se você é autor ilustrador, que você chame ilustrador, não sei se é por questão de pagamento, enfim. Quando você manda um texto, eles falam, ilustra. Eles não querem ter... Já é o pacote, né? Eles, então ilustra aí. E aí eu tinha mandado, nem lembro para que editoras mais, e aí eles tinham todas as editoras que eu mandei falaram para eu ilustrar. E aí eu fiquei tentando ilustrar e não ia. Eu acho que é porque no começo eu tive aquele insight que tinha que ser alguém. Eu não sei, eu fiquei um tempão. Eu ilustrava e não gostava. E ficou parado muito tempo. Aí eu viajei para fora, voltei. E aí mandei, finalmente, sentei e falei, vou fazer as ilustrações. Fiz, mas não estava gostando muito. Mandei para a editora e a editora falou, depois que eu já tinha feito quase tudo... Uma outra editora na história. Não, era a editora que ia lançar, mas ela tinha falado para eu ilustrar. Sim. E quando eu mandei já obedeceu, pelo menos metade ilustrado, uma outra pessoa que eu não tinha visto ainda, que era do design, falou,
Ah, não, a gente quer chamar outra pessoa. Aí eu fiquei, não sei se eu fiquei feliz ou triste, porque eu falei, poxa, mas agora eu já fiz metade, já me apeguei nas minhas ilustrações. Mas, por outro lado, eu queria que outra pessoa ilustrasse mesmo desde o começo. Aí eu falei, então vamos lá com outra pessoa, encarar esse desafio. E na hora que veio para mim, eu falei, ai meu... E não, aí falaram, a gente vai chamar o Fê, que é um ídolo. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Eu nunca imaginei que eu poderia escrever para ilustrar. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, o Fê vai ilustrar, o Fê, o Fê. E aí, quando veio, foi muito difícil para mim. No começo, eu falei, gente, mas é tão diferente do que eu teria feito. É tão diferente. O que ele fez, o fim do livro que ele fez, é um livro meu que chama Para Onde as Pessoas Vão, que está concorrendo a um prêmio agora, a Elige, que é da Associação dos Autores e Ilustradores. Foram 600 inscritos e ele está entre os 5 finalistas. E vai sair dia 18 o resultado. Olha, que bacana. Palmas para a Lorena. Que legal. E para o Fê, porque o livro é do autor, do designer e do ilustrador. O livro é o objeto. O meu livro, a minha ilustração era muito mais piegas, era mais brega, era mais fofa, emotiva. E ele trouxe uma outra cara. E aí, quando eu vi, eu fiquei... Eu não sabia se eu gostava ou não, e depois de um tempo eu falei, não, mas ele fez uma coisa que é muito mais linda. Eu não me considero uma grande ilustradora, né? E tem gente que tem aquele trabalho de ilustração. Não, aí a gente vai trazer aqui uma conversa já de outras mesas, porque todo mundo desenha, não é, Guto Lins, que insiste em dizer que nós todos desenhamos. Você não, mas tem assim, eu não sou uma ilustradora virtuosa, exatamente. Que tem um estilo e tudo. Eu me considero mais uma pessoa que tem coisas a dizer. Você não é uma desenhista virtuosa no conceito do domínio da técnica, mas uma ilustradora. Existem estilos diversos de ilustração e de maneiras de contar uma história e de maneiras de passar sentimentos, emoções, que tudo isso compõe um livro. Então, na sua personalidade, no seu traço de ilustradora, ele é completo. Aí você pode falar assim, eu não sou uma desenhista virtuosa na técnica convencional, mas você é uma ilustradora. Né? Então, não existem essas comparações. Nós já aprendemos aqui na Escola Flit, nesses últimos dias, maciçamente. Então, você conseguiu valorar o seu livro com essa participação, né? O parceiro. A Marta também tem os milhões de parceiros, né? Nessa trajetória da sua literatura com outros ilustradores, né? E, quando você escreve, você já consegue imaginar a cara do que você está escrevendo, ou isso nem passa no seu sensorial? Eu gostaria, quando eu estou escrevendo, eu imagino assim, mas, para falar a verdade, não são todas as editoras. Né? Agora sim, agora que eu estou mais assim, antiga no ramo, né? Mas não é toda editora que te dá esse luxo de você escolher o ilustrador. Né? Uhum. Então... Claro que, quando eu crio um texto, eu sonho com alguns, assim, né? Tem que ver a disponibilidade do ilustrador, com o prazo da editora. Posso né? fazer uma pergunta? Mas você imagina as imagens? Ver se o ilustrador aceita o contrato da editora, entendeu? Porque, às vezes, você está querendo muito um ilustrador, mas o ilustrador não consegue se entender com a editora. Não é, Guto Lins? Mas, Marta, você imagina as imagens quando você está escrevendo? Hein, Marta? Quando você está escrevendo, você imagina a imagem? Isso que a Lorena está perguntando. Eu aqui. imagino a imagem. Deixa eu ver. Por exemplo, esse aqui, com o Guto. Tá, o Guto é esse aqui, tá, gente? Que eu já fiz 5 livros com ele. A menina que ia para longe. Isso aqui é a minha avó, aqui da Zona Mata Mineira, ela sempre me contava essa história, mas é a história do cajuzinho que eu falava. Depois eu adaptei, botei a menina que ia para longe, né? Eu ficava, vó, puxando ela, vó, conta a história do cajuzinho, mas eu já contei, mas conta mais. Então, é popular daqui de Minas, esse conto, né? E eu fiz um conto acumulativo que não era... Eu não esperei nada, quer dizer, o que eu esperava era completamente diferente do que apareceu. E que eu adorei, porque ficou uma coisa assim bem moderna, olha, parece mudança de fase de computador, não é isso, Guto? Uhum. Eu, quando mostro para as crianças, olha, agora vai passar para outra fase. Ó, vai andando, vai mudando de fase, vão passar aqueles joguinhos que eu jogava com meu filho mais velho, não sei como é hoje em dia, mas aqueles jogos
quase 40 anos atrás, tipo assim, né? O início. Aí vai passando de fase. Quando eu estou contando, eu falo, agora vamos para outra fase, vamos quando tem um maiorzinho, assim, que não está, sabe? Meio assim, isso é de criança pequena, eu falo, não, é outra fase. Então, foi uma bela surpresa. Foi completamente, assim, o contrário do que eu poderia imaginar. Porque é uma coisa tão antiga, né? Uma coisa que a minha avó nunca vai morrer, está aqui, esse conto popular. Uma coisa tão atual, que é a linguagem do computador, né? Esse aqui, por exemplo, eu tenho 2 versões, e eu gosto de levar para as crianças, para a criança ver, olha, porque uma é feita pela Elma, a outra pela Andréia Vieira. É o mesmo livro com... Mas o cabelinho da menina voa no mar nas 2 histórias. O vento do mar está nos 2 ilustradores diferentes. Esse que a gente tem na loja aqui embaixo é uma delícia de descoberta também, que o movimento da página que abre a ilustração, né, e a história vai... ganha um movimento de filme, né? Você tem ali os recursos gráficos do projeto gráfico editorial da história. É linda. Né? Isso aí é a editora. Sônia Junqueira é uma editora de Belo Horizonte. Ela é escritora, uma baita de uma escritora. A Casa que Assoviava. E é um conto, uma adaptação russa. Aí, no início, a gente falou, vamos chamar alguém, com algum ilustrador com traços assim mais europeus, né? Ela pensou, o que é que ela fez? O Abu, que é mais coisas africanas, assim, o traço dele, ele tem muito de contos africanos. Quer dizer, também ficou, igual aquele outro, ficou assim um contraste, né? Porque do Ângelo Abu. É uma adaptação de um conto russo, né? E a coisa bela... E ampliou, né? E o objeto livro, né? Como algo... Aí a gente volta no que a Lorena falou, né? Do afeto que nos une, né? Para contar uma história, para viver uma situação, para formar um grupo. E o livro, o objeto livro, carrega, oferece essa possibilidade de relação de afeto com o seu leitor, né? Por que uma criança tem um determinado livro que ela põe debaixo do braço, para todo lugar que ela vai, ela leva aquela história, aquele livro, e conhece, como você fazia com a sua avó, que você estava lá, conta de novo, conta de novo. Agora, vocês vejam só, o papel de uma editora. Vocês imaginam quando está chegando na portaria do edifício, aí que chega o livro, né? Ai, que cheirinho bom. Eu não tinha visto, eu não sabia que o livro ia ser assim. Olha, ele abre todo, tá vendo? Ó. Você vai... E é ótimo para contar. Ó, papapá, papapá, tá vendo? Quer dizer, foi a Sônia Junqueira que inventou... Você, como autor, eles não te consultam? Ó, a gente está pensando em fazer que abre assim e tudo. Eu pensei até, Odilon, um traço europeu, sabe? Não, mas a Lorena perguntou isso, se a editora não foi te atualizando estamos imaginando que o projeto gráfico vai abrir as páginas, isso não? Não, foi um presente, assim, e eu adorei, né, gente? Porque, olha, para contar também é muito bom. Olha que cru. Essa editora é escritora maravilhosa. Você não falou de você contadora de história. Te viram em festas, e aí você... Conta a história, eu fui parar contando história na casa por exemplo, do netinho do seu Arthur Sendas. Eu passei a ser uma babá que ia contar histórias. Mas e quando que você foi contar a história no programa de rádio? Não. Aí primeiro eu fui contar a história para a Ruth Rocha, a Ana Maria Santeiro. Então senta e pega o microfone. A Ana Maria Santeiro me viu também numa dessas, porque eu precisava sempre Ana Maria Santeiro é agente literária. Da Ruth Rocha. Aí ela me viu também por aí, ela falou, vem cá, você não quer contar as histórias da Ruth Rocha para mim, nos eventos? A Ruth Rocha vai, autografa, né? E você conta. E aí eu contava. Aí, as coisas foram acontecendo na minha vida assim, eu não tenho muita cronologia, porque aí eu fui passar um final de semana em Cabo Frio, que meu tio tinha um apartamento lá, eu estava na praia, assim,
E eu trabalhei com documentários indígenas, fiz uma pesquisa, o nosso grupo chamava Aimberê, que era chefe da Confederação dos Tamoios, que ninguém conta, né? Diz que Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro. Não, afundou, matou lá os tupinambás todos, né? Então, a gente estudou 4, 5 anos a cultura indígena, fizemos 7 documentários sobre tupinambás, carijós, aquele negócio todo. Então, eu encontro o diretor do centro lá da Casa de Cultura de Cabo Frio e começamos a conversar na praia sobre quantas penas tinham colocado o Aimberê, parará, pereré, que era um assunto muito específico. Aí ele falou assim, o meu filho pequenininho estava brincando com a filha dele. Você não quer ficar aqui, eu te contrato para você fazer me ajudar a montar a exposição aqui na Casa de Cultura. Eu estava morando num apartamento emprestado do meu tio, ali em Cabo Frio, que eu tinha acabado de chegar de Amsterdã, que também lá não contava história, porque não dava para contar, mas eu fazia mostra de cinema curta, de índio. Aí estava sem casa, né? Falei, bem, eu já tenho a casa aqui do meu tio. Aí você aceitou rapidamente. Aí eu falei, puxa, mas é isso, né? Aí fui, aí a outra lá em Cabo Frio, aí a outra falou assim, você não quer me contar uma história, um caso, uma lenda indígena no meu programa, que é a tarde toda? Você me ajuda? Você vai lá na rádio? Claro, eu vou. E eu já queria ir, que era para divulgar um curso uma oficina de artes dramáticas, porque eu dava oficina de artes dramáticas para criança, né? E aí, quando eu fiquei contando lá a lenda, aí o gerente da rádio ouviu, aí falou assim, você não quer ter um programa de rádio infantil aqui, não? A gente nunca teve, a Rádio Cabo Frio sempre quis ter, né? Isso parece uma coisa que a Heloísa Perricer falou ontem, essa predisposição de querer fazer tudo, de aceitar tudo. Assim, ela estava começando, precisa de uma atriz para passar de costa no escuro, no blackout, eu topo, eu topo. Os convites, as oportunidades. Você não quer? Eu quero. E daí uma coisa leva a outra, É deixar a sabedoria do destino ir conduzindo para a sua missão, né? Para aquilo que é o seu dom, para aquilo que você E foi ama, aparecendo, né? da maneira mais forte, que como você se comunica, né? E eu preciso... Aí, deixa eu só falar uma coisinha. Deixa, que eu estava lá no programa de rádio, aí vinham crianças eu convidava para vir assim no aquário, aí que eu ganhei esse nome de Marta Lagarta. Aí a menina disse que tinha ido num circo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei no programa, a Marta Lagarta queria tanto ter um circo. Aí aparece... nisso eu já estava numa casa, aparece um palhaço de circo, um cigano. Eu sei fazer um circo, um cirquinho pequenininho, meus amigos. Eu acabei tendo um circo de lona de caminhão, 20 por 20, um cirquinho, né? Na região dos lagos, porque o palhaço foi me procurar, dizendo, quer dizer, umas coisas mágicas assim, né? Exatamente, vai chegando ao seu encontro exatamente o que você precisa. Eu acredito que na hora que a gente está com muita clareza do que nos move, do que a gente tem de melhor para contribuir, para oferecer, vão abrindo espaços, né? E o que tem que chegar, chega, para ajudar que aquilo se concretize, se realize, né? E aí já vem o quê? 40 anos com a literatura infantil, né? Porque eu repito, eu tinha que ganhar dinheiro. Então, eu fui fazendo todas essas coisas para poder ganhar. Eu tinha filho, tinha que criar um filho. Sim, mas você não foi ganhar o dinheiro fazendo um concurso no Banco do Brasil para ser caixa. Não, eu fui ganhar o dinheiro. Eu estou falando, você, dentro da sua linguagem e da sua poesia e da comunicação que você sabia intuitivamente que você precisaria se comunicar dessa forma para viver, mas para viver também precisa de dinheiro. Eu queria... Então, as escolhas foram pela... Mas eu queria viver de livro, porque a minha paixão primeira é poesia, é literatura, mas não dava. Mas entendeu? Você chegou ali. Isso. Né? Foi o caminho que te levou. Isso. Eu já tinha livro publicado, mas não dava. E agora... Né? Agora dá. E cada um, e cada artista, e cada comunicador tem a sua motivação e a sua história diferente. Não é porque... não sei quem que estava me contando isso. Não, foi o próprio Ziraldo, na entrevista que eu vi dele com o Chico Anísio, uma entrevista lá do final dos anos 80,
deliciosa. Quem quiser achar no YouTube, vale a pena. Era o programa que chamava O Papo. E o Chico, a Anísio e o Ziraldo. Incrível. Eu fiquei lá 1 hora fascinado vendo os dois falando, sem nem lembrar. E o Ziraldo falou, mas você se imaginava fazendo tantos personagens? Você se imaginava estar aqui? Você queria? E na hora que o Chico Anísio respondeu tranquilo, não. O Ziraldo falou, mas como assim? Como assim? Porque para o Ziraldo, não. Para o Ziraldo era nítido. Quando ele conheceu o Gibi, ele falou, eu quero isso, eu vou ser autor de história em quadrinhos, eu vou fazer assim, então. Você já acabou de se entregar aqui falando que você queria o livro. Lorena disse que tinha milhões de livros na casa dela e ela nem tinha a motivação ou a curiosidade de pegar o livro para ver, né? Então, você já imaginava? Não, eu lia, mas eu não era compulsiva, não foi uma coisa que eu me encontrei no texto. Eu lia muito quadrinho. Eu era apaixonada pela revista Mad. Antes de eu saber ler, eu folheava a revista Mad, folheava, e ficava vendo e tentando entender. Não entendia nada, eu nem sabia ler ainda. Mas eu era apaixonada pela Mad. Depois eu tive o prazer na minha vida de ficar amiga pessoal do editor da Mad, que é o Ota, que já faleceu. Mas eu tive essa grande alegria na minha vida de ter convivido com ele por uns 10 anos, pelo menos, como amiga. Muito amiga. Porque a MED me formou. E a MED foi uma dessas... o Maurício de Souza, é claro, né, a Turma da Mônica, como a maioria das pessoas. E depois a MED, e depois eu descobri a Maitena, que era uma argentina, que escrevia sobre a vida da mulher, e não fazia graphic novel, não fazia só cartoon. Eu era doida por cartoon. Era doida pela ideia de contar uma história de uma forma muito rápida e sintética, tanto que eu falei aqui, de usar o mínimo de palavra possível, né? E aí, depois que eu descobri a Maitena, me deu essa ideia de eu posso fazer um quadro, só 3 quadros ou uma página, eu não preciso fazer uma história longa. E eu posso puxar agora a brasa para a minha sardinha aqui do Instituto Ziraldo, que você já vai poder ter esse prazer de mergulhar. Daqui a pouco a catalogação já vai fazer essa filtragem, mas você vai poder ver milhares de cartoons que o Ziraldo fez, porque você não era nem nascida ainda, e a gente vai ter lá disponível para acessar cartoons do Jornal do Brasil, que ele fez durante tantos anos, charges, né? Mas os cartoons têm esse humor e essa síntese, e bem mais atemporal. E eu gostaria de saber também, entre as perguntas de Marta para Lorena, Lorena para Marta, de vocês aqui com a gente, se vocês querem saber algo mais, sim. A gente tem um microfone? Opa! Ou você... está chegando aqui o seu microfone. Me fala, por favor, o seu nome também no começo da sua pergunta. Oi, eu sou Cristina Vilaça, sou amiga de vários de vocês aqui. Eu sei a resposta, mas eu quero ouvir da Marta, porque é muito divertido. Como é que você assina o nome Marta Lagarta? Por que me deram esse nome? Isso. Não, pois é, eu tinha um nome horroroso, que era Tia Marta, que eu tinha implicância com esse nome. Quando eu ia contar a história em colégio, né, que falava, Tia Marta falava, pelo amor de Deus, eu adoro criança, adoro ser tia, mas eu não sou tia, não sou amiga de vocês, não sou tia. E, além do mais, que desmerece o professor. Né? O professor não é tia, é professor. Né? E aí me caiu essa menina lá no programa que eu deixava entrar de 3 em 3 cada programa, no aquário, né? Da rádio, né? Da rádio, para fazer perguntas, para participar, né? Aí a menina chegou, tinha 8 anos, era filha de inglês com brasileira, a Coral, e ela falou assim, Marta Lagarta, canta que se farta, olariróia, cada um é como é. Lindo, né? Ela que inventou? Não, depois eu estava lendo um livro tipo um Câmara Cascudo, assim, que fez uma referência, tinha uma variante. Eu acho que ela foi pegar, a família dela deve ter pegado no ar, assim, e ela ouvido. E cantava com ela em casa. Tinha uma variante, não exatamente essa. Aí todo mundo ouviu, né? Que era uma cidade pequena, Cabo Frio, e eu tinha muita audiência, sabe? Então, fala de novo, Marta Lagarta. Marta Lagarta, canta que se farta. Olariroré, cada um é como é. Perfeito. Não né? é lindo? Melhor impossível, né? É a Marta. Aí o público ouviu
E começou a te chamar de Marta Lagarta? Até aqui eu sinto isso. Quando eu fui entrar no coquetel, vira e mexe. É assim, né? Eu não sei se eu falo Marta Vieira, aí a pessoa também fica constrangida, né? Dona Marta Lagarta, Dona Lagarta, já me chamaram aqui de Dona Lagarta. E aí que eu fico... Todo mundo me chama de Marta Lagarta. Aí ficou. Não, e você depois ainda contou que o Ziraldo te deu ainda o empurrão, né? Tem isso. Tem isso. Estragou minha pergunta. Porque aí chegava... Desculpa, Guto, desculpa, é que a nossa sintonia é tão grande. Essa é boa. Então deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta primeiro. Tá? Porque eu acho que vocês são tão diferentes, né? Você e Lorena. Lorena é tímida, você já deve ter sido tímida em outra vida só, porque você nunca é, né? Fala mais alto. Você já passou a ser borboleta e depois lagarta há muito tempo também, né? Mas vocês têm um link, vocês três, na verdade, com o Ziraldo. Lorena, inclusive, é sobrinha do Ziraldo, tá? Ninguém falou aqui, mas é sobrinha do Ziraldo. Embora você tivesse livros em casa, muitos desses livros eram do Ziraldo na tua casa. E a Marta ia falar agora, exatamente, a relação do teu nome, Lagarta, com o Ziraldo, o que o Ziraldo falou disso. E eu queria que a Lorena também falasse um pouco qual a influência que o Ziraldo teve, direta ou indiretamente, na vida de vocês, porque eu acho que tem um link entre o Ziraldo aqui nesse palco aqui. Inclusive, aquele livro que a gente fez juntos, o Blau, a quarta capa, a gente foi lá ler para ele, que o meu grande amigo, o Stil, trabalhava com o Ziraldo e era meu compadre, né? Aí ele me levou lá na casa do Ziraldo para ver se ele aprovava a gente dizer que estava dedicando aquele livro ao Flix, tá? Dedicando o livro a uma cor, a ninguém, né? Aí conheci o Ziraldo. E, de vez em quando... Isso em que ano, Marta? Pergunta é isso. Mas era um dos primeiros livros, né? Era um dos primeiros. Era. Aí eu falei para o Ziraldo, olha, mas isso não, eu vou ficar contando o caso, eu vou direto ao assunto. Aí estávamos num bar no aeroporto do Santos Dumont, eu acho, uma coisa assim. Aí tinha até era o Torres, que eu tinha feito aquela antologia, logo no início também ele me ajudou muito, o Antônio Torres, fazendo aquela antologia, oficina, papapá. E ele, até hoje, que eu escrevi, agora vai lançar um livro de poemas para jovens, chamado Não Conta para Ninguém. Até hoje eu falei, Torres, você acha que eu devo assinar Marta Vieira ou Marta Lagarta? Não, Marta Vieira, porque ele falava, isso não é nome, você não vai ter respeitabilidade. Mais tarde, quando você for escrever para jovens, né? Marta Lagarta. Aí a mulher do Antônio Olinto, Azora Seljan, falava Mirene. Mirene é um nome tão poético, sabe? O pessoal queria trocar o teu nome também, além do sobrenome? Mirene, Marta Vieira ficava, só que o Marta Lagarta já estava. O Ziraldo estava ali, aí ele me salvou. Eu era novinha, né? E aí, todo mundo assim conversando, ele virou e falou assim, e eu que chamo o Ziraldo, esse nome é lindo, papapá, mas sabe aquela força, aquele vulcão que ele é, né? E eu falei, pronto. Ele autorizou o Marta Ele Lagarta, autorizou, né? Então eu falei, agora nem vem que não tem, agora é Marta Lagarta mesmo, né? Mas você vê, bobeou, ainda tem gente querendo... Ainda quer Marta Vieira. E você, Ló, respondendo ao Guto? Sobre o Ziraldo, todo mundo me pergunta, né? Influência do Ziraldo. E é engraçado porque eu tinha muito incômodo de responder. Muitos anos eu falava assim, a influência do meu pai e da minha mãe, né? Que os dois são designers. E o meu pai desenha muito bem, ilustra muito bem. Ou da minha avó, que a mãe da minha mãe era pintora. Ou dos meus tios, da minha tia, que era pintora. Então, assim, tem muitos artistas, né? Porque o Ziraldo, especificamente. Para mim, que era só meu tio, não era um grande, né, autor, um grande artista. E eu acho que eu vim conhecer o trabalho do Ziraldo mais profundamente, porque na minha época, que eu tenho 40 anos, já era a gente só via Menino Maluquinho, a gente nem Turma do Pererê, quando eu tinha 40 anos, já se falava, né? Eu acho que o pessoal mais antigo que viu o trabalho gráfico do Ziraldo, de revista, de outdoor, de estar na rua, né? O pessoal da minha idade já não viu tanto. Então, eu vim conhecer o trabalho do Ziraldo. Também, como era dentro de casa, a gente fica um pouco assim, né? É o tio, você nem vai pesquisar muito. Ai, meu Deus, tem o Ziraldo de tio.
Eu vim conhecer o trabalho dele mais profundamente depois que começaram a me perguntar da influência. E aí eu vi a grandiosidade do artista, né? O tamanho do artista, é muito engraçado. Mas eu acho que o que eu tive do Ziraldo mais intimamente é o que o meu pai teve do Ziraldo e passou para mim, e até as coisas que a minha mãe fala muito mais do que o meu pai, frases. O Ziraldo falava sempre isso, o Ziraldo falava tal coisa. É muito engraçado. A minha mãe que me conta as coisas que o meu tio falava. E o meu pai também, às vezes, tem o Ziraldo fazia assim, tem muito uma coisa de referência, de como ele era, mais até do que do trabalho, eu acho, que é a minha influência. Eu fiz essa pergunta porque o Ziraldo, a Adriana falou, né, que o sonho do Ziraldo era ser quadrinista, né, a vida que ele entrou nisso pelo gibi, quando ele viu o gibi lá quando era criança, e de todos os sobrinhos, de todos os filhos, de todo mundo, tem bando de artistas na família inteira, a única pessoa que faz quadrinho é você. Então, acho que você que trouxe isso. Ilustradora, né? Também tem uma neta dele, agora a Alice, que está começando, mas também mas de quadrinho todo é você. mundo, de ilustrador também, né? Não tem muitos, é engraçado. Todo porque mundo foi ser artista, mas de outras áreas. né? Direção de arte, música, cinema, cenografia. E a quadrinista da família, que é isso que o Guto falou, a paixão Mas até maior. escritor também. ela, Mas gente. até escritor. A gente tem tanto primo artista e não tem Tem dramaturgo, mas, enfim, O bastão foi para tua mão, então agora segura. Agora está contigo, Lorena. Que responsa, hein, Lorena? Então, gente, muito obrigada por esse domingo, por essa oportunidade da gente ficar um pouquinho mais perto da Marta Lagarta, da Lorena Kais, saber um pouquinho dos segredos de cada caminho, das motivações, de como que as obras, quando chegam para a gente, né? Tudo que acontece antes, isso que a Lorena falou, mas o editor não te mostrou, não compartilhou. Talvez porque eu sou ilustradora e eu tenho muita, e eu, em geral, faço design gráfico, eu faço tudo, eu tenho muito controle. Então, acho que eu nunca permitiria não saber. Tipo, eu ia querer saber, né? Mas talvez a experiência da Marta seja bem diferente. Ela mesma entrega o texto e foi. Para mim, não é assim. Para mim, eu preciso ter controle. Como, e as diferenças também dos editores, né? Editores que participam mais, editores que colaboram, mudam alguma coisa, outros que seguem a risca, enfim. Tudo, né? É um universo bem grande por trás, os bastidores, né? Como a gente está aqui no teatro, o que acontece que a gente não vê quando recebe o livro. E aqui embaixo, na lojinha da Fleet, aí vocês têm a chance de ver de perto essas páginas lindas, os textos, as histórias, e sair com autógrafo também. Eba! Esse aqui, Dri, tem um vovô, que é As Aventuras da Vovó Moderna, né? Aí o Lohan, maravilhoso, fantástico, famosíssimo, ele botou um vovô muito novo. Eu falei, Lohan, bota um vovô um pouquinho mais velho, né? Aí ele não botou nem tão novo, nem velho, botou... Depois que você viu as ilustrações, né? Ele deu essa... Antes... Eu falei, tá vendo? Chegamos ao meio termo mesmo. E você fez essa história depois que você virou vovó? Depois que eu vi, sou eu com uma parceria com o Léo Cunha. Eu tenho 5 livros com o Léo Cunha, um autor mineiro. Outro mineiro maravilhoso. Escritor, poeta. E ele tem uma ligação com a pessoa mais velha por causa do avô dele. Mas aí é uma outra mesa que a gente vai fazer na Fleet 2026. Do Léo Cunha. Com o Léo Cunha aqui também. Se Deus quiser. Muito obrigada a todos. Vamos fazer. Tira a foto aí. Obrigada mesmo.